Pode usar isso aí. A paz do Senhor, meus irmãos. Para nós é uma alegria estar com os irmãos nesta noite, para estar falando alguma coisa com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Esta é uma ocasião em que todos nós ficamos um tanto assustados, né? Eu ainda sinto temor, irmãos, quando vou pregar, não é? Dá aquele friozinho na barriga, né, irmã Miriam? Uma tremedeira. Depois o negócio vai ficando gostoso, mas até começar é terrível. E ainda mais na sexta-feira, não é? Dia que toda a igreja está aí. Então, é bom onde é a nossa casa. Digo, aqui é a nossa casa também, mas onde está só o povinho de sempre ali, nós não ficamos tão assustados. Mas quem está na chuva é para se molhar, não é verdade? E nós temos que estar pronto a servir o Senhor da Seara. Meus irmãos, eu quero tomar como base o que eu quero dizer aos irmãos nesta noite, 2 textos que estão na palavra de Deus. O primeiro deles está em Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Após isso, o texto que está em Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 6. Os irmãos do Iguaçu talvez vão se lembrar, eu recentemente dei um estudo lá sobre a fé. E é sobre a fé que eu quero falar nesta noite. Então, nós vamos tentar resumir aqui o que falamos lá, não é? Em 4 terça-feira, nós vamos tentar passar para os irmãos aqui. Amém? Os irmãos encontraram Romanos capítulo 5? Diz-nos assim, irmãos: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Nós vamos ler também Hebreus capítulo 11 e o versículo 1 até o versículo de número 6. Os irmãos encontraram? Pode dizer amém? Diz-nos assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, meus irmãos? Bendito seja Deus que nos deu a santa palavra para nós lermos, desfrutarmos e conhecer a Deus através da sua palavra escrita, revelada, não é? E pregada. Bendito seja Deus. Meus irmãos, nós então queremos falar aos irmãos nesta noite sobre a fé. A fé, irmãos, é algo necessário para a vida de todo cristão. O que acontece, irmãos, que às vezes nós temos alguns distúrbios do que é de fato a fé real.
as pessoas entendem a fé como simplesmente algo que o meio pentecostal tem trazido para os nossos dias. O meio pentecostal, o meio neopentecostal, a teologia moderna, a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade, tem trazido um tipo de fé para os nossos dias, que na verdade este tipo de fé não pode agradar a Deus. Mesmo cheio da fé a qual eles dizem, de maneira nenhuma nós iremos agradar a Deus com este tipo de fé. Veja, Paulo escrevendo aos Romanos, ele começa a descrever o tipo de homem perfeito para se chegar até a conclusão da fé. Primeiro ele vai descrevendo no capítulo 1 toda a natureza do homem em relação ao pecado, trocando a glória do Deus invisível por a glória de coisas humanas. Então as pessoas mesmo adorando coisas humanas, mesmo dizendo professar uma fé, não puderam agradar a Deus com esse tipo de fé. No capítulo 2 então de Romanos, Paulo, ele vai trazer um novo comparato, dizendo o seguinte: olha, diante de Deus, todo homem um dia vai ser julgado, seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele de qualquer natureza. Um dia o homem vai ter que parecer diante de Deus e prestar conta de tudo aquilo que fez. No capítulo 3, Paulo então começa a descrever o que é o pecado, dizendo: olha, porque todos pecaram e estão distante da glória de Deus, porque todo homem, não há um sequer que não tenha infringido a lei de Deus, de maneira que pela lei todos nós estaríamos condenados, irmãos, à justiça de Deus. Não é porque Deus seria um tirano, não, porque as nossas obras diante dele não são dignas, irmãos, de nós recebermos alguma coisa dele. Não é porque, olha, mas que Deus é este? Não, irmão. As pessoas têm trazido um novo pensamento que na verdade não é o pensamento de Deus. Então no capítulo 3, Paulo coloca todos diante da sua verdadeira posição, dizendo: não há um homem sequer, não há um justo que possa se aproximar de Deus e justificar-se diante das suas obras, porque a lei de Deus todos nós a temos infringido. Mas no capítulo 4, Paulo começa a trazer a memória do que foi Abraão, e diz: olha, Abraão, ele foi justificado pela fé. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Então ele começa o capítulo 5 de Romanos, dizendo: olha, sendo pois justificado pela fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é só isso, o que ele diz, que nós, através desta fé, vamos nos manter firmes, esperando a glória de Deus para as nossas vidas. Então é isto que nós temos que entender nesta noite, irmãos, que a fé não é algo que simplesmente está em nós para alcançarmos alguma coisa de Deus. A fé não é algo como a teologia da prosperidade ou como a confissão positiva, como os neopentecostais têm trazido para os nossos dias, que nós temos que ter fé para possuir um carro zero, que nós temos que ter fé para alcançar uma casa, que nós temos que ter fé para alcançar isso. Não, irmãos, Paulo está dizendo: a fé nos mantém firme na sua posição, aguardando a glória de Deus. Então a fé está para nós, para dizer: olha, eu tenho fé e vou manter a minha posição em relação a Deus, ainda que não tenha nada, ainda que não aconteça nada, eu continuarei com Deus, porque a fé dele está dentro de mim, ele me mantém na sua presença, eu